Um casal que à primeira vista era perfeito. Ele loiro, alto, bem parecido. Ela loira, jovem, muito atraente, de um rosto angelical. Mas a aparência era um mero atrativo para ludibriar suas vítimas, pois na verdade o casal chegava a ser letal com as suas brincadeiras sexuais. O casal era sádico, satisfazia os seus desejos sexuais com o sofrimento das pobres garotas que passavam em suas mãos. Gostavam de gravar os atos como se estivessem fazendo um filme pornô, com direito a roteiro e tudo. Durante muito tempo, conseguiram atuar atacando as garotas na rua, nas paradas de ônibus, seduzindo e atraindo, e nesse momento elas eram sequestradas pelo casal, que eram levados até a sua casa. O casal chegou a fazer em torno de 30 vítimas. Dentre essas jovens, muitas morreram em suas mãos, sendo torturadas, maltratadas, até que algumas delas chamaram a atenção da polícia. O canal Crimes em Série vai fazer um estudo minucioso de como esse casal atuava, o seu modus operandi, a psicologia do casal, a forma como eles atacavam as vítimas. Fica aqui com a gente, deixa o like, se inscreve no canal, assim você ajuda a gente a melhorar e produzir ainda mais esse tipo de conteúdo. Paul Bernardo nasceu no ano de 1964, na cidade de Toronto, Canadá. Tinha uma família tradicional, um pai, uma mãe e 2 irmãos mais velhos. Porém, seu pai era extremamente violento e era um pervertido sexual que foi acusado de abusar da própria filha. Já sua mãe sofria de depressão, chegou a abandonar a família e se internar no próprio porão da casa. Foi nessa família que Paul Bernardo conviveu na sua infância. Vendo a violência e a degradação sexual de seu pai e os problemas psicológicos de sua mãe. Na sua adolescência, descobriu que não era filho de seu pai, pois era fruto de uma traição de sua mãe. O efeito desta revelação causou um grande choque em sua vida. Passou a odiar a sua mãe pela traição e já odiava seu pai por ser um pervertido sexual. Logo passou a andar com más companhias, vagabundos e infratores da vizinhança. Passou a odiar mulheres, tratava com desprezo e humilhação. Na época da faculdade, passou a frequentar bares na noite e a desenvolver fantasias sexuais doentias. Queria mulheres submissas, gostava de humilhá-las em público e as violentava em particular. Namoradas antigas declararam que Paul, nos primeiros estágios do namoro, gostava de presentear e era muito amoroso. Mas, conforme o tempo passava, sua personalidade mudava. Humilhava e destratava suas namoradas. Uma namorada de Paul, em seu depoimento, afirmou que ele era incapaz de ter uma ereção se não a amedrontasse ou infligisse dor a ela. Paul ainda tinha uma característica de muitos serial killers. Era fascinado por armas. Carregava sempre sua faca especial, que foi usada para ameaçar várias de suas vítimas. Sua personalidade já estava desajustada. Logo começou a contrabandear cigarro pela fronteira do Canadá com os Estados Unidos para manter seus prazeres. Finalmente, quando conseguiu se formar, conseguiu um emprego de contador júnior. Mais ou menos nesta época, depois de tantos namoros, encontrou a mulher de sua vida, Karla Homolka. Nasceu em 1970, também na cidade de Toronto. Sua família parecia ser mais normal do que a de Paul. Ela tinha 2 irmãs mais novas, a Lori e a Tammy. Karla, ela trabalhava como assistente de veterinária e tinha um sonho de conhecer um belo jovem, rico e que pudesse lhe proporcionar uma boa vida. Karla tinha hábitos normais, de uma garota normal, mas quando conheceu Paul, todos ao seu redor notaram a diferença na garota. Os seus hábitos mudaram. O comportamento era totalmente diferente. Era notável como ela era submissa aos desejos de Paul, que tinha um total controle no que ela dizia, vestia ou ouvia. A coisa começou a ficar feia quando eles ficaram noivos, e Paul foi convidado a morar com a família de Karla. Agora que estavam juntos o tempo todo, Karla se tornara ainda mais submissa. Ele contava sobre seus pequenos estupros com as garotas que havia conhecido no passado.
Carla gostava de ouvir e ainda propôs, se um dia ele quisesse outras garotas novamente, ela o ajudaria na empreitada. Esse dia chegou. Paul estava fissurado na irmã mais nova de Carla, Tammy. Então, Carla prometeu uma coisa absurda. Seu presente de casamento para Paul seria a sua própria irmã, para que ele tirasse a virgindade dela. Logo, ela planejou uma forma sem que sua irmã ou sua família soubesse. Carla e Paul iriam estuprar Tammy. Como Carla trabalhava em uma clínica veterinária, logo pensou em usar sedativos de animais em sua irmã. Como tinha fácil acesso, conseguiu uma boa dose da Alotano, anestésico inalado por animais antes de cirurgia. O complicado seria aplicar a dose exata necessária para que o estupro acontecesse sem que sua irmã percebesse e, ao mesmo tempo, não trouxesse problemas à saúde de Tammy. Foi numa noite de Natal que eles colocaram o plano em prática. Durante a ceia, eles drogaram a Tammy, diluindo o sedativo em sua comida. Junto com o álcool, os efeitos logo apareceram e ela dormiu no sofá. Então, quando o restante da família se recolheu para dormir, eles começaram a executar seus planos diabólicos. Carla filmava enquanto Paul estuprava sua irmã. Em certos momentos, ela colocava mais sedativo e aplicava na face de Tammy. Paul ordenava que ela também fizesse carinhos sexuais em Tammy. De repente, Tammy começa a vomitar e a se bater. Eles a colocam de cabeça para baixo com o intuito de limpar sua garganta. Não adianta. Tammy entra em choque. Eles tentam ressuscitá-la, mas sem sucesso são obrigados a vesti-la e a chamar uma ambulância. Toda a família acorda com o barulho da chegada da ambulância. Tammy morre naquela noite, e apesar da queimadura química em seu rosto, a autópsia atesta sua morte como causa acidental, causada por seu próprio vômito. Esse foi o primeiro crime do casal. Paul queria mais, estava longe de cessar sua fome sexual, fantasiava estupros com novas jovens e Carla teria que dar um jeito de saciá-lo. Em 1991, Leslie Mahaffey voltava de uma funerária onde tinha ido assistir ao velório de seu amigo Chris. O garoto tinha morrido em um acidente. Após o velório, por volta das 2 da manhã, ela retorna para casa. Mas seus pais já estavam dormindo e a casa se encontrava toda trancada. Então ela resolve fazer uma ligação para uma amiga em um telefone público ali próximo, e no caminho ela encontra Paul. Depois de uma breve conversa, ele convence Leslie e ir até seu carro para buscar um cigarro. Ele força Leslie a entrar no veículo e a sequestra para casa. Já em casa, o casal faz o uso dos sedativos para apagar a vítima. Mesma técnica usada em Tammy. Foram 24 horas de estupro por parte dos assassinos. Bernardo a estrangulou com um fio elétrico 2 vezes, a deixando inconsciente. Depois de tanta droga, torturas e estrangulamentos, Leslie morre. O casal usou uma serra para desmembrar o corpo da vítima em pedaços pequenos, para depois cobri-los com concreto. 15 dias depois, um casal de pescadores encontra as pernas da garota num pedaço de concreto em um lago ali próximo. Depois, a polícia foi achando as demais partes do corpo e confirmaram a identidade de Leslie através de sua arcada dentária. Kristen French tinha 15 anos quando foi abordada pelo casal de serial killers. Ela voltava da escola quando Carla a chamou sobre o pretexto de que estava precisando de orientações. Quando Kristen se aproximou do casal, Paul a atacou e a forçou a entrar no seu carro. Este sequestro foi visto por várias pessoas e logo o desaparecimento da garota chamou a atenção de seus familiares e autoridades. Mais uma vez o casal foi cruel. A garota foi mantida por 3 dias em cativeiro, sendo torturada e humilhada, enquanto o casal filmava tudo. Obrigaram a garota a consumir grandes quantidades de álcool enquanto eles atingiam o ápice da degradação sexual. Por fim, Kristen se tornou mais uma vítima do casal. Seu corpo nu foi abandonado em uma vala em uma estrada deserta. Sequestro e cativeiro são etapas do intercriminis na atuação dos sádicos sexuais. Eles cogitam, planejam e executam todas as etapas do crime, que se finaliza com a morte da vítima.
pois na sua mente, uma vez que a vítima está em sua posse, ele não pode mais deixá-la ir. O estágio final é a posse total e plena de sua presa, o poder de tirar sua vida quando bem entender. Os casos de Kristen French e Leslie Mahaffey foram cruciais para que as investigações chegassem até Paul Bernardo. Paul já estuprava garotas desde ano de 1987, época em que atuava no bairro residencial Scarborough, na cidade de Toronto. A polícia investigava e já havia coletado evidências de vários casos, além de um retrato falado do suspeito que já tinha atacado 13 garotas. Na época, uma das vítimas chegou a falar que ele andava com uma mulher que tinha uma câmera de vídeo nas mãos. Mas ninguém acreditou. Nessa época, Paul ficou conhecido como estuprador de Scarborough. As investigações até chegaram a ele, mas pela boa aparência e educação, conseguiu facilmente descartar a possibilidade de suspeito para a polícia. As investigações se intensificaram com a morte das duas garotas. Nessa época, Paul e Carla brigaram e ela foi espancada. Ela procurou abrigo na casa de uma amiga. O esposo de sua amiga era policial e logo informou a polícia do acontecido. Quando ela foi interrogada, os policiais identificaram um relógio do Mickey, muito parecido com o da garota desaparecida Kristen French. Daí para frente, Carla não aguentou a pressão das investigações e resolveu contar tudo para um tio, em busca de tirar o seu da reta. No mesmo mês, Paul foi preso. Várias provas dos crimes foram encontradas na casa do casal. Paul tinha um diário onde escrevia com detalhes cada estupro que ele cometeu. Possuía também uma vasta coleção de livros e vídeos de desvios sexuais, muita pornografia e livros de serial killers. Mas a prova mais importante seria o depoimento de Carla. Caso ela cooperasse, ganharia uma série de regalias, inclusive a de cumprir pena em hospital psiquiátrico em vez de prisão comum. Foi em meio ao seu depoimento que a sua família descobriu que Carla havia matado a própria irmã naquela trágica noite de Natal. Paul foi preso e esperou 2 anos para que seu julgamento acontecesse. Em nenhum momento de seu depoimento, Paul perdeu a calma ou a compostura. Em sua defesa, alegava que o casal havia cometido os crimes juntos, mas não havia nenhuma prova de qual dos dois, Paul ou Carla, havia matado as vítimas. Porém, suas alegações não o salvaram. Ele foi considerado culpado por todas as acusações. Faltava ainda ser julgado pela morte de Tammy e os estupros ocorridos em Scarborough. Paul fora condenado à prisão perpétua, com direito a condicional, depois de 25 anos de sentença cumprida. Atualmente continua preso na penitenciária de Kingston. Já Carla pegou apenas 12 anos em hospital psiquiátrico. Hoje já está na liberdade, está casada e tem 2 filhos. Vive uma vida normal no Canadá.